Quando falamos acerca de doutrina, nós estamos falando acerca de uns principais assuntos para a vida cristã. Doutrina pode ser definida como um conjunto de princípios que podem servir como base de algum tipo de sistema. Esse sistema pode ser político, pode ser literário, filosófico ou até mesmo religioso, como é o nosso caso. E nós sabemos que as escrituras sagradas estão cheias de princípios, estão cheias de normas, estão cheias de regras que ajustam a nossa fé em Cristo e que regulamentam a nossa vida. O apóstolo Paulo foi um dos autores bíblicos que mais tratou deste assunto, que deu muita importância para a doutrina de acordo com o Evangelho e se preocupou quando surgiram pessoas que passaram a ensinar uma doutrina diferente. No livro de 1 Timóteo, capítulo 1, entre os versículos 3 e 4, Paulo, ao escrever para Timóteo, ele fala acerca da importância de manter a vida cristã conforme a doutrina verdadeira do Evangelho. Ele diz assim: conforme te pedi quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso para advertires alguns de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois produzem discussões em vez de favorecer o propósito de Deus, que tem como fundamento a fé. O apóstolo Paulo, durante sua terceira viagem missionária, ele havia fundado uma grande igreja em Éfeso. Por mais de 2 anos, o apóstolo ele pregou, ensinou o evangelho para muitas pessoas nesta cidade e dali surgiu uma grande igreja. Mas agora, de acordo com estes textos, o apóstolo Paulo diz que muitas pessoas estavam ensinando uma falsa doutrina, ou melhor dizendo, podemos até entender como um falso evangelho. Paulo, ao partir para a Macedônia, pediu para que Timóteo permanecesse em Éfeso, tendo como tarefa advertir estas pessoas que estavam ensinando uma doutrina diferente da doutrina do Evangelho. Este assunto é importante porque a doutrina, de acordo com o Evangelho, ajusta a nossa fé em Cristo. Pois o próprio apóstolo, quando escreveu para a igreja que estava em Roma, falou acerca disso, que o Evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a doutrina ela compõe todo o conjunto de textos que nós conhecemos no Evangelho. E são estes textos que regulamentam a nossa fé e também ajustam a nossa vida. Mas se uma falsa doutrina surgir e passar a fazer parte da nossa vida, ela pode apresentar um grande risco para a fé, pois ela pode desajustar a nossa fé e pode principalmente desencaminhar a nossa vida. Obviamente, Timóteo não teve uma tarefa fácil neste lugar, em Éfeso, e os textos, tanto da primeira epístola quanto da segunda, escrita de Paulo para Timóteo, nos indicam que Timóteo teve um grande trabalho com as pessoas que estavam ensinando uma doutrina diferente em Éfeso. O mesmo Paulo também recomenda para Tito. No capítulo 2, Paulo fala para que Tito falasse à igreja em harmonia com a doutrina bíblica, a doutrina do Evangelho. E nós precisamos ter conhecimento, seja através de pregações ou de ensino das Escrituras, que precisamos aprender e ouvir de acordo com a doutrina bíblica, pois é ela quem ajusta a nossa fé e é quem vai regulamentar a nossa vida até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Doutrina, então, é um assunto fundamental para a vida cristã, que não deve ficar de lado, não pode ser tratada como um assunto qualquer. Que possamos dar importância aos assuntos bíblicos, sejam eles qual forem, seja a doutrina acerca do batismo, seja a doutrina acerca dos dons, seja a doutrina acerca do casamento, seja a doutrina que for, que possamos ouvir, seja através de pregações, seja através de ensino das Escrituras, que possamos ouvir de acordo com o que há nas Escrituras Sagradas, no próprio Evangelho, o Evangelho genuíno, o Evangelho de Cristo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, principalmente com pessoas que precisam aprender um pouco mais
acerca das Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.